Quando a gente fala em fusão do vidro usando alta temperatura, no mundo do fusing a gente está se referindo ao termo fusão, que em suma significa a união entre dois ou mais pedaços de vidro utilizando alta temperatura. E obviamente não é qualquer coisa que consegue alcançar uma determinada temperatura a ponto de derreter o vidro. E para isso eu utilizo duas coisas. O primeiro é um forno de fusão, que é um forno criado especificamente para atingir altas temperaturas. O segundo é uma mufla, que também é uma espécie de forno e trabalha em conjunto com micro-ondas. Ela faz com que as ondas emitidas pelo micro-ondas sejam transformadas em calor e projetadas para a peça que se encontra dentro dela. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fusing. E nesse vídeo eu vou falar para você se existe ou não uma diferença entre uma fusão feita no forno e numa mufla. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não sabe o que é uma mufla, eu já falei sobre ela em alguns vídeos aqui do canal e também falei sobre o forno. Inclusive, em alguns vídeos eu também falei sobre a funcionalidade de cada um deles. Então aqui nesse vídeo eu não vou focar sobre como que cada um deles funciona. Vou frisar somente sobre as diferenças de fusão de cada um deles. E logo no primeiro ponto, algo que deve ser bastante considerado é a diferença de tamanho entre os dois. Porque, por exemplo, enquanto um forno da Haas Fornos tem a medida padrão de 50 cm interno, uma mufla tem a circunferência interna de 8 cm. Então aí a gente já vê uma grande diferença em relação ao tamanho interno de cada um deles. Então aqui eu estou falando sobre esse tamanho de forno em específico, porque geralmente quem está começando começa com um forno mais ou menos nessas medidas. E também em alguns casos é o tamanho padrão de alguns fabricantes. E com a mufla também não é diferente, porque essa circunferência de 8 cm é mais ou menos uma circunferência padrão das muflas mais em contas no mercado. E em relação a essa diferença de tamanho, a gente também pode encontrar uma diferença muito grande em relação ao tempo em que o ciclo de cozedura acontece em cada um deles. E como eu já expliquei em alguns vídeos aqui do canal, quanto menor é o espaço interno do forno, mais rápido o calor se propaga dentro dele e, consequentemente, mais rápido a peça tende a aquecer e chegar ao ponto de fusão. Isso caso você não faça um controle de temperatura, porque no exemplo do forno, existem formas de você controlar a velocidade de subida e também a velocidade de descida da temperatura. Já no caso da mufla, como você só tem o micro-ondas para poder fazer esse controle e o espaço interno dela é bem pequeno, esse ciclo acaba acontecendo de forma bem mais rápida do que o forno. Já em relação às peças criadas nesses dois fornos, o de fusing e a mufla, com exceção do tamanho, já que o forno de fusão é bem maior do que a mufla, não existe uma diferença visível em relação às fusões feitas tanto no forno quanto na mufla, já que se esse controle de temperatura for bem feito em ambos os casos, a peça pode sair tanto com uma ótima fusão total e também parcial, isso além de um bom acabamento, sendo praticamente impossível alguém distinguir em qual dos dois fornos essa peça foi fundida. E em relação ao ciclo de fusão de cada um deles, se a gente for fazer um comparativo de tempo, a mufla leva uma grande vantagem, porque enquanto no forno o ciclo de fusão demora cerca de 2 horas no mínimo, a mufla demora cerca de 1h10, e isso se deve ao fato do espaço interno dela ser bem menor do que o forno. Em suma, existe sim uma diferença em como as peças devem ser fundidas tanto no forno quanto na mufla. E isso se deve principalmente ao fato de, por causa principalmente do tamanho, os dois utilizarem um ciclo de fusão diferente. Porém, o resultado final é basicamente o mesmo. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal, e se você gostou, deixe seu like aí pra gente, se inscreve no canal. E se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram ou Facebook, dá um pulinho lá no YouTube e se inscreve aqui no canal também. Isso vai ajudar bastante a gente. E se vocês têm qualquer dúvida em relação ao assunto, é só colocar aqui nos comentários que eu vou procurar tirar elas para vocês. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!